Remédios no autismo. Eu sempre recebo muitas perguntas sobre qual que é a minha opinião sobre tomar medicamentos para lidar com as comorbidades dentro do autismo. Esse é um assunto que realmente gera medo, dúvida, receio, porque a gente não sabe como que vai ser, né? A maioria das vezes as crianças são pequenas, a gente é muito novo no assunto, a gente tá, né, começando a estudar sobre autismo. Então, quando a gente vai pro médico e ele já fala em remédio, é claro que a gente vai ficar com receio. A Summer, ela só toma remédio pro TDAH e, às vezes, ela toma melatonina pra realmente iniciar o sono, porque ela, apesar dela ter o sono pesado, pra iniciar o sono, às vezes ela demora. Então, dependendo do dia, quando eu vejo que ela tá um pouco mais agitada, aí eu dou, se não, tranquilo. E fora os remédios pro TDAH e melatonina, a Summer nunca precisou tomar nenhum outro tipo de medicamento. Então, em questão a Summer, eu não posso dar muita opinião. Mas, por exemplo, em relação ao TDAH, que hoje em dia eu acho que é a condição que mais assim, tá apresentando nela, né, que é a falta de atenção, falta de foco. O remédio ajuda demais, mas ela começou a tomar o remédio agora, né, por 6, 7 anos. É um remédio que ele dura, né, tipo, o tempo que ele tá ali no organismo é o tempo que ele vai fazer o efeito, depois de determinada hora ele vai e ele passa e o remédio sai do corpo. Então, é um remédio que a maioria dos médicos receitam, a maioria dos médicos comentam sobre ele por ser um remédio que tá no mercado há muito tempo, né, então eles têm estudado bastante. Mas eu conheço muitos casos de famílias que vieram me relatar, ó, o médico passou esse remédio para seletividade alimentar, ou esse remédio para o comportamento, esse remédio porque durante a noite a criança não dorme nada, ou porque a criança tem um comportamento muito nervoso, ou porque tá sendo agressiva. Então, eu vou contar um pouquinho tudo que eu fui aprendendo e um pouquinho da minha opinião em relação a isso. Gente, ao mesmo tempo que o remédio pode ser algo, assim, assustador, horrível, e a gente não quer isso para os nossos filhos, ao mesmo tempo ele pode ser algo que vai melhorar demais a vida da criança, vai melhorar demais a forma como ela vai aprender as coisas, a forma como ela vai agir com as coisas. Então, a gente tem que ponderar muito bem sobre essa nossa decisão, tanto pro sim quanto pelo não. O que eu geralmente oriento para as pessoas é ir atrás de um médico, de um profissional que você realmente confie. Sabe quando a gente usa aquela expressão, nossa, o nosso santo bateu? É tipo isso. Se você vai no médico onde você fica, nossa, eu não senti confiança, não gostei, calma. Eu sei que é difícil a gente encontrar alguém, né, que a gente realmente sinta aquela confiança, mas se você conseguir, se for possível, busque um médico que você consiga ter confiança, porque o que ele falar vai ser muito mais fácil de você acatar as ideias ou de você conseguir estudar sobre as ideias, né, que o médico tá dando, do que aquele médico que você não tá gostando, que você tá com receio, que você, alguma coisa tá dizendo, tipo, não tá legal. Então, busque um médico que você possa confiar. Falando por mim, o que eu faria se fosse sempre eu, né, nos casos, é o seguinte. Quando a gente vai no médico, a gente fala das características da nossa criança para esse médico e ele já dá um remédio sem conhecer o passado da criança, sem conhecer a história da criança, sem conhecer a criança, eu fico um pouco receosa. Eu acho que se fosse eu não daria logo de cara. Por quê? Porque eu acho que antes de você medicar imediatamente, o ideal seria você tentar as intervenções primeiro, porque não adianta você medicar a criança e achar que ela não vai precisar de terapia, por exemplo. Né? Então é bom a gente ver o quanto a criança consegue se desenvolver com as terapias, porque muitas vezes eu até pensava, será que eu dou remédio para Summer? Mas era algum comportamento que a gente conseguia resolver em terapia, a gente conseguia ensinar para ela, a gente conseguia explicar as coisas para ela em terapia, e ela começava a agir de uma forma mais tranquila. Mas, se a sua criança tem questões com o TDAH, por exemplo, né, de atenção, não consegue focar de jeito nenhum, tá indo mal na escola, ou não consegue dormir direito à noite, acorda muitas vezes de madrugada, ou acorda e fica muito tempo acordada,
ou se tá agressiva, se tá agitada demais, eu acho que realmente vale muito a pena vocês fazerem esse teste de ver como que a criança age. Porque, gente, com a criança medicada, quando a criança realmente precisa do medicamento e ela está medicada, vocês concordam comigo que ela vai aprender muito mais, que ela vai ter muito mais atenção, ela vai ter muito mais foco, ela vai estar mais aberta para o conhecimento? E é melhor a gente usar esse tempo agora que a criança é pequena para a gente conseguir ajudar essa criança a aprender tudo que ela pode aprender agora, do que a gente ficar com medo do medicamento, a gente não dar o medicamento, a criança não conseguir focar ou a criança continuar sem dormir, então passa o dia inteiro esgotada e fica ansiosa e fica nervosa, e aí vai acabar crescendo, crescendo, crescendo e tendo cada vez mais comportamentos difíceis de serem lidados. E por favor, gente, eu não sou médica, eu sou uma mãe que ama estudar, que recebe feedbacks e opiniões o dia inteiro, principalmente sobre remédios. Então, muito cuidado quando vocês forem tomar uma decisão sobre remédios, tá? Eu não tô falando, por favor, vão lá e deem remédios, e muito menos, por favor, não deem remédios de jeito nenhum. Mas antes, ponderem, observem a criança, converse com o médico, fale pro médico, eu tô com receio de dar esse remédio, tem algum outro mais leve, ou tem algum outro mais assim, algum outro mais forte? Converse com o médico, explique que você tem o receio, que você tem medo, porque às vezes falta a gente perguntar, né? Às vezes o médico fala, tem que tomar isso, 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 e a gente fica, nossa, e agora? A gente fica com aquele receio, mas converse com o seu médico, questione. Às vezes ele explicando alguma coisa vai deixar o seu coração mais tranquilo, e você vai saber tomar a melhor decisão possível. E é isso, espero que eu possa ter dado um pouquinho de conforto para vocês na hora de tomar essa decisão tão importante que é se a gente dá ou não remédio para os nossos filhos. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Posso até também, nos próximos vídeos, convidar alguém para estar aqui comigo, algum médico que entenda um pouquinho melhor sobre essas questões de medicamento e vai, ajudar vocês ainda mais, tirar mais dúvidas. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha e até a próxima. Tchau!